A igreja define a teologia ou a teologia define a igreja? Quem define quem? Olha só, gente, nesse vídeo nós vamos ver o que o Bonhoeffer pensa sobre isso. Bora, tamo junto? Você precisa entender que esse é o ponto de partida para você entender o que é a igreja, o que é a teologia, o que é o fundamento, o que é o pressuposto, o que é Deus, o que está acima de quem. Beleza? Quem é maior? A Bíblia é maior que a teologia ou a teologia é maior que a Bíblia? Sem dúvida, isso é uma necessidade atual. Vamos para cima? Tamo junto? Bora! Fala, gente querida, eu sou o Brunão e esse é o nosso canal Verto Horizontal. Então, antes de mais nada, vamos crescer junto? Bora? Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione as notificações para que a gente possa, sempre que tiver algo novo, possa alcançar aí você onde você estiver. Fechou? Vamos para cima? Então bora lá, gente. A igreja é maior que a Bíblia ou a Bíblia é maior que a igreja? Isso é preciso ser discutido, porque a gente vê aí, por exemplo, católicos debatendo com protestantes a respeito disso já tem 500 anos, desde da reforma protestante, tá certo? Mas antes de mais nada, é legal a gente entender onde foi o ponto de partida em que nós caminhávamos juntos e que até hoje se mantém como base para toda a igreja ortodoxa, a igreja cristã, a igreja católica, a igreja ortodoxa oriental, anglicana, luterana, protestante, enfim, que é o quê? Nada mais, nada menos o credo niceno-constantinopolitano. Credo niceno-constantinopolitano, agora foi, hein? Ele é grande. Então, nós precisamos entender que aqui é o ponto de partida. Eu vou pôr na tela aqui, ó, acompanha aí, dá uma olhada aí. Então, vamos ver o seguinte, as letras que estão em negrito são as que foram omitidas ou movidas aí do credo niceno, porque precisamos entender que o credo niceno-constantinopolitano, ele é uma atualização, uma melhoria, entendeu? Do credo niceno. O credo niceno foi o credo de 325, quando a igreja passou a começar a fazer teologia. Então, ó, perceba, a igreja passou a fazer teologia sobre quem era Jesus. Então, os 4 primeiros concílios diz respeito à cristologia, precisamente. Foram importantíssimos para a história da igreja. Então, o niceno-constantinopolitano, ele é uma melhoria. Então, se liga no que está em negrito e no que está em itálico, aí essas letras cursivas. Fechou? Então dá uma olhada aí. Vamos ler juntos? Cremos em um só Deus, o niceno-constantinopolitano, tá bom? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial do Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. E na igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão de pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Olha aí, gente, esse é o credo niceno-constantinopolitano. Tudo parte daqui. Isso mesmo, tudo parte daqui. Todo mundo anda em comum acordo com esse credo.
tá certo? Aí vem aquela questão. Então por que católicos defendem que a igreja está acima da Bíblia e protestantes dizem que a Bíblia é maior que a igreja? Então isso é importante, porque aqui há um método, que há um ponto que o Bonhoeffer entra para nos ajudar nessa questão. Então eu diria, quem define a teologia? A Bíblia ou a igreja? Perfeito? Então o Bonhoeffer ele vai trazer a seguinte discussão. Mas antes de mais nada, quem que é o Bonhoeffer? Brunão? Ok. O Bonhoeffer ele foi um teólogo, um pastor luterano da época aí da Segunda Guerra, perfeito? Ali 1943, por ali foi quando ele morreu. Ele foi membro da resistência alemã antinazista, fundador da igreja confessante, da ala evangélica, que era contrária ali aos nazistas. Ele era antinazista, ok? Ele se envolveu numa trama lá para matar o Hitler, isso mesmo. E aí em 43 ele foi preso e acabou sendo enforcado antes aí do Hitler cometer o suicídio. Então é um cara extremamente importante para tudo isso, tá bom? Então ele vai levantar essa questão, essa relação da igreja e a teologia, perfeito? Então ele vai dizer o seguinte: a igreja pode fazer teologia dela mesma? Esse é o ponto que ele levanta, né? É uma pergunta. Ela pode? Isso é válido? Então ele vai dizer o seguinte: o que ele está mirando é um problema metodológico. Não é essa a questão. A questão, que não é diferente de hoje em dia, é o que veio primeiro, a igreja ou a teologia, certo? Então aí o debate que vai ajudar a resolver esse problema entre católicos e protestantes, depois você tira a tua conclusão, é o seguinte: Bonhoeffer ele vai dizer que o erro está em afirmar que o fundamento da teologia é a igreja. Ele fala de fundamento, é a igreja. Ele vai dizer o seguinte: a igreja não é o fundamento da teologia, não é o fundamento. Ele vai dizer que a igreja é o pressuposto da teologia. Ela vem antes da teologia, mas ela não é o fundamento. Olha aí, é diferente. Então ele vai dizer que o fundamento, ele afirma categoricamente que o fundamento da teologia é Deus. É Deus. Deus ele precede não só a teologia, mas como a igreja. A origem de tudo é Deus. A igreja surge da palavra de Deus, da revelação eterna, ok? Daquilo que Deus se auto-revelou. É isso que a gente precisa entender e é isso que o Bonhoeffer vai trazer, certo? Então, em última análise, a gente vai entender o seguinte: a teologia, ela serve à igreja. Ela é uma função da igreja. A igreja precisa produzir teologia, tá certo? Então ela não é servida pela igreja. A teologia ela tem que se enquadrar necessariamente na revelação de Deus, em tudo aquilo que Deus revelou. E esse é o ponto, gente. A palavra de Deus, ela é o fundamento da igreja. A igreja, ela precede a teologia, porque ela é o pressuposto da teologia. Isso que é a igreja. Então a teologia, por sua vez, ela está no final da cadeia, vamos dizer assim, do processo. Ela é o que sai da Bíblia. Ela é a exegese bíblica. A teologia é o fruto desse pensamento da igreja. A igreja é formada por teólogos, é formada por pastores, é formada por gente que pensa, por aqueles que são chamados por Deus para conduzir e presidir a igreja. Entre aspas, é isso. Então esses produzem teologia porque tem como fundamento a palavra de Deus. Por isso a igreja não pode ser o alicerce dela mesma. Perfeito? Faz sentido? Só a palavra de Deus é o fundamento da igreja, por consequência da teologia. Então pensemos assim: sem revelação não há igreja. Sem revelação não há igreja. A igreja é o fruto da revelação e o pressuposto da teologia. Então, para a gente finalizar, entenda o seguinte: a igreja define a teologia ou a teologia define a igreja? Quem define quem? Então, respondendo, a igreja define a teologia, porque a igreja tem como fundamento a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Bíblia define tudo, a igreja e a teologia. A palavra de Deus, portanto, ela é soberana sobre a igreja, primeiramente, e por consequência, a teologia. Um abraço. Deus te abençoe. Tamo junto, hein?